Você já pensou em aprender alguma coisa que não existe? Calma aí que eu já vou te explicar. No inglês existe um tempo chamado Present Perfect, e esse tempo verbal só existe no inglês, ele não existe no português, o que torna ele um pouco mais difícil, por assim dizer, de ser aprendido. E que traz uma diferença nas frases, por exemplo, I have gone to Europe and I went to Europe. E se você quer entender a diferença entre essas duas frases e também quer entender como aprender algo que não existe no Brasil, fica comigo nesse vídeo que é isso que a gente vai ver. Hello and welcome to one more video, e como vocês viram, a gente vai aprender um pouco sobre o Present Perfect. E eu não vou usar o quadro porque eu quero que vocês comecem a usar um pouco a imaginação de vocês, mas o Lucas vai ajudar a gente colocando uma linha do tempo aqui, marcando o passado, o presente e o futuro. Então, como é que você entende o Present Perfect? Tá vendo essa linha do tempo aqui? Eu vou te mandar uma dica agora que vai ser a dica que vai matar realmente as dificuldades para entender esse tempo. E o Present Perfect tem o nome Present, porém ele é algo que indica coisas no passado. Mas espera aí que aqui que vem a diferença entre ele e o passado simples. Lembra que eu falei que tinha uma diferença entre aquelas duas frases que lá no início do vídeo? Essa diferença vai ficar um pouco mais clara ao decorrer do vídeo e a gente vai ver 4 usos do Present Perfect. Mas eu já quero te dar essa dica aqui que mata, basicamente, se você usar esse raciocínio para usá-lo. E bom, aqui a gente tem o passado e aqui a gente tem o presente. Diferente do passado simples, o Present Perfect acontece no passado, porém ele tem uma ligação maior com o presente. Quando algo acontece no passado, ela sempre vai ter uma ligação com o presente, certo? Porque vai ser as consequências. O passado gera as consequências que geram o nosso presente. Porém, se eu joguei bola, por exemplo, ontem, isso aqui já acabou. Provavelmente não estou querendo indicar que tem alguma relação com o presente quando eu falo isso. Mas, se eu falo que eu tenho jogado bola, por exemplo, jogado é no passado, viu? Só que o que acontece? Eu estou falando de uma ação que já aconteceu no passado, mas que ela tem relação com o presente. Mesmo que nesse sentido agora, nesse primeiro sentido que eu falei, ela ainda aconteça no presente. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, sempre que for algo que aconteceu no passado e tem uma relação com o presente mais forte do que o comum, a gente vai usar o Present Perfect. Mas aqui que vem a sacada principal. Eu já quero te mostrar quando que você não usa o Present Perfect e que vai te dar um grande indicativo de quando você usa ele. Se você observar, quando eu falei a frase I played soccer yesterday, a frase está aparecendo aqui, I played soccer yesterday. Tá vendo que tem ED no final do play? Porque indica que ele está no passado. E eu coloquei um indicador de tempo, yesterday. Então, no passado simples, eu vou colocar um indicador de tempo, porque eu sei com exatidão aonde aconteceu e eu não quero enfatizar que aquela ação ainda acontece hoje em dia ou que tem grandes chances dela acontecer hoje em dia. Porém, se eu uso a frase I have played soccer, ou seja, nessa frase eu não estou querendo dizer que algo aconteceu no passado e acabou. Na verdade, eu ainda posso estar jogando bola hoje em dia, né? Só que o que acontece? Você viu que eu não coloquei yesterday nenhum indicador de tempo, porque o mais importante ali vai ser indicar que algo teve sua origem ali, aquela ação aconteceu no passado. Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para você. A diferença entre o passado simples e o present perfect é que no passado simples, né, o tempo é importante. Quando aconteceu, ele vai ser importante. Já no present perfect, o tempo ele não é tão importante assim, e o que é mais importante é a ação. E lembrando que na linha do tempo, as duas ações têm uma relação muito forte com o passado, e o present perfect apenas ainda tem uma relação forte com o presente também. Beleza? Agora vamos aqui destrinchar um pouco melhor, mostrando alguns usos do Present Perfect. E bom, o primeiro uso do Present Perfect que eu quero trazer para vocês foi exatamente o que eu falei, que ele tinha uma relação com o presente. Lembra que eu mostrei isso? Que ele indica que algo ainda acontece no presente? Eu vou te dar um exemplo simples para você identificar. Na maioria das vezes que mostrar que existe uma relação com o presente ainda, eu vou usar duas palavrinhas, for e since. O for, ele vai indicar que é por um período de tempo e vocês vão entender como. E o since vai indicar o tempo de início que algo aconteceu, ok? Então olha só que interessante. Quando eu uso esse tempo verbal dessa maneira, eu vou usar o meu exemplo. Eu dou aula desde 2017, então I have taught English since 2017. Então olha só que interessante, você viu? É uma ação que começou no passado, mas ela ainda tem uma relação muito forte com o presente, porque eu ainda dou aula, então isso ainda está acontecendo. Agora só, se você pegar 2017, 2018, 2019 e agora 2020 vai fazer 3 anos e meio, que eu comecei na metade, mas vamos colocar que são 3 anos. Então, I have taught English for
3 years. Observaram? Eu estou criando uma relação do passado com o presente, por isso que eu uso o present perfect. Já já eu vou explicar a estrutura bonitinha do present perfect, quando que a gente usa, como é que a gente usa ele certinho gramaticalmente, tá? Mas, se vocês já observaram esse primeiro uso, vamos para o segundo uso do present perfect. E o segundo uso, que é muito comum nos Estados Unidos, é para você usar para indicar ações que acabaram de acontecer, ok? Então, digamos que eu acabei de comprar um novo celular. Então eu falo, I have just bought a new cell phone. I have just bought a new cell phone. Na maioria das vezes, na verdade, sempre eu vou usar o just ali para indicar que acabou de acontecer. I have just bought a new cell phone. Então, sempre que eu quiser indicar algo que acabou de acontecer, eu também uso present perfect. Mas agora vamos para o terceiro uso. E lembrando, depois eu vou explicar direitinho como é que é a ordem que você usa das palavras ali para poder formar o present perfect. Mas vamos para o terceiro uso agora. E agora, por terceiro uso, eu quero que vocês pensem em aquela situação em que algo já aconteceu e que você está trazendo aquela situação de novo para enfatizar que algo já aconteceu. Por exemplo, digamos que minha mãe tenha pedido para que eu limpasse a pia, limpasse as louças semana passada, ok? Só que ela passou os dias e não viu. Aí ela vem me perguntar de novo se eu já lavei a louça. Então ela pode me perguntar com o present perfect. Então ela vai perguntar, Have you already washed the dishes? Have you already washed the dishes? Por que ela usou isso? Porque ela tá querendo saber se eu já fiz aquilo, ok? Então tem uma relação com o passado, porque se eu já fiz algo que era para eu ter feito, ok? No caso, lavar a louça. Então eu vou usar a palavra already. E quando eu vou responder, digamos, eu posso responder na negativa, certo? Então o already eu vou usar nas perguntas e nas afirmativas, que nem eu fiz. Que na pergunta ela fez, Have you already washed the dishes? E digamos que eu ainda não fiz isso. Então eu quero enfatizar que aquela ação que foi ordenada no passado, mas que eu ainda não cumpri, eu coloco yet. Então, I have not washed the dishes yet. Entenderam? Então é nessa estrutura que a gente vai usar. Agora, vamos para o quarto e último uso que eu quero trazer do Present Perfect para vocês, para eu já te mostrar como é que você forma as frases, tá? Gramaticalmente correto. Então, essa daqui é a parte que eu vejo que é mais fácil de você usar o Present Perfect, porque ele vai ser simplesmente para usar para indicar o passado. Porém, lembra que eu falei que na maioria quando você entende que no presente simples o tempo é importante, no passado, no Present Perfect, desculpa, no passado simples, o tempo ele é importante, você tem que falar quando algo aconteceu, porém no Present Perfect o tempo ele não é tão importante, o que é mais importante é a ação. E aí o que acontece? Exatamente nessas situações. Digamos assim, que você foi para a Europa. É importante você falar que foi há 10 anos atrás, dependendo de quem você esteja conversando? Não, mas o mais importante falar é que você foi para a Europa. Então como é que você pode usar isso? Você pode usar o Present Perfect, vai ser mais lógico de você usar. Então você vai falar, por exemplo, em vez de falar eu fui para a Europa ontem, há 10 anos atrás, que ficaria I went to Europe 10 years ago, você usa o Present Perfect, porque assim você não se preocupa com o tempo, até porque se você foi para a Europa, mano, o mais importante é só você falar que foi para a Europa, cara. Não precisa ficar falando para ninguém aí não, que você, quando é que foi, que faz 10 anos, faz 20 anos, não. Você só fala que você foi e tá de boas. E aí você fala I have gone to Europe. I have gone to Europe. Acabou. Você já mostrou que em algum momento você foi para a Europa. E você pode usar bastante o Present Perfect para indicar o passado assim. Por quê? Porque às vezes você quer perguntar para alguma pessoa se ela já fez algo, ou se... É basicamente isso. Se ela já fez algo, ou se ela já foi alguma coisa. E aí você pode usar o Present Perfect, porque para você não importa quando que a pessoa fez. Você só quer saber se a pessoa fez alguma coisa. Um exemplo é, digamos que você está conversando com seu amigo e você quer saber se ele já assistiu um filme. Quando você quer saber isso, o importante não é quando que ele assistiu. O importante aqui, você concorda, que é você saber se ele já assistiu? Então você pode perguntar, Have you watched Avengers? Por exemplo, você já assistiu Vingadores? E é basicamente dessa maneira que a gente usa o Present Perfect. Esses são os 4 usos mais comuns que você vai ver do Present Perfect. E se você entender essa relação de que ele tem uma relação com o passado, só que ele tem um forte vínculo ainda com o futuro, ele tem com o presente, no caso, ele está tendo uma relação aqui, você usa o Present Perfect. Principalmente, na verdade, se não estiver
indicando quando que exatamente algo aconteceu, salvo pelo since que eu coloco que foi em 2018, por exemplo. Eu comecei a fazer algo, eu faço algo desde 2018. Aí você colocou o ponto de start, mas você não fala exatamente quando que aquilo aconteceu. Já quando você usa o passado simples é porque você quer enfatizar que aquilo foi realmente aconteceu, começou e acabou no passado, ok? Então era essa a aula de hoje, tô brincando. Eu já vou explicar para você a ordem que você usa, então bora lá. E bom, para você usar gramaticalmente correto, a estrutura vai ser simplesmente sujeito, have, to have, o verbo no particípio e complemento. Mas deixa eu simplificar isso aqui para você. Quando eu tenho as pessoas o I, o you, o we, o they e o you de novo, eu vou usar o have logo depois para formar a afirmativa, ok? Então, eu vou usar dessa maneira. Então, fica I have, you have, we have, they have. Porém, quando eu tenho he, she e o it, eu não uso have, eu uso has. Então, vai ficar she has, fica he has e fica it has, beleza? Você tem que entender isso porque nesse caso o have, o verbo to have é o auxiliar. E ele fica have para essas pessoas e ele fica has para o he, she and it, ok? Logo depois do have, eu uso um verbo no particípio. Mas o que é o particípio? É simplesmente mais um tempo verbal. Se você pega os seus livros de gramática, sempre vai ter aquelas tabelinhas de conjugações do verbo, né? E no inglês a gente não tem várias conjugações diferentes, né? A gente só vai ter presente, no infinitivo, passado e particípio, né? Ok? Então, a terceira coluna é o particípio. Então, por exemplo, o verbo go, ele é go no presente, ele é went no passado e gone no particípio. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu já fui para a Europa, então que nem eu falei naquele exemplo, I have gone to Europe. Se eu quero falar que minha mãe, que no caso é she, então eu falo she has gone to Europe. Perceberam? Então a estrutura vai ser sujeito, que aí vai ser uma pessoa, vai ser o verbo have ou has, dependendo da pessoa, e aí a gente vai ter também o outro verbo no particípio, que aí vai ficar gone. E o legal é que os verbos que são regulares, por exemplo, o verbo play, que no passado fica played, também vai ficar played no particípio, que facilita um pouco. Porém, outros verbos que são irregulares, como o verbo see, que no passado fica só, no particípio fica seen, ok? Então é só você lembrar disso. E para negativa, é só você colocar um not depois do have ou do has. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu já joguei bola, então eu falo I have played soccer. Na negativa, fica I have not played soccer ou I haven't played soccer. E, por exemplo, para a terceira pessoa, que é he, she, it, vai ficar she has cooked pizza. She has cooked pizza. Viram? Só que aqui na afirmativa. Na negativa fica she has not cooked pizza. Or she hasn't cooked pizza. Beleza? E aí, para fazer a pergunta, é só eu colocar o has no início da frase. Então, se eu quero saber se você já viajou para Disney, por exemplo, eu pergunto Have you gone to Disney? Have you gone to Disney? E se eu quero saber, por exemplo, se às vezes o meu irmão já viajou para Disney, eu vou perguntar Has my brother gone to Disney? Has my brother gone to Disney? E assim a gente faz o presente perfeito. E eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado dessa aula, e eu vejo vocês na próxima aula.